E passadas estas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meaiote, filho de Zeraquias, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finés, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto pediram. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, dos porteiros, netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano deste rei, porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia. E no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, para ensinar em Israel seus estatutos, seus direitos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reinado todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que vier contigo a Jerusalém vá. Porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado, para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram a Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e o ouro que acharem em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente oferecem para a casa do seu Deus que está em Jerusalém. Portanto, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e oferece-as sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer, fazerdes do resto da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade de vosso Deus. E os vasos que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. E o resto do que for necessário para a casa de Deus, que te convenha dar, o darás na casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo o rei Artaxerxes se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pediu o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, apressuradamente se faça. Até 100 talentos de prata, e até 100 coros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite, e sal, sem conta. Tudo quanto se ordenar segundo o mandato do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus do céu, porque para que haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros desta casa de Deus, que se lhes não possa impor nem direito, nem antigo tributo, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está além do rio, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e aos que não sabem as fareis saber. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça justiça dele, quer seja morte, quer degredo, quer multa, sobre os seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornarmos a casa do Senhor, que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros, e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei, segundo a mão do Senhor, sobre mim, e juntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Esdras 8. Estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes.
Dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Tamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atos, dos filhos de Secanias e dos filhos de Paró e Zacarias, e com ele, por genealogias, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elionel, filho de Zeraquias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, filho de Jezael, com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiu, e com ele 218 homens. Dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgad, Joanã, filho de Cata, e com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonicão, cujos nomes eram estes: Delifete, Jeiel, Semaías, e com eles 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai e Zabud, e com eles 70 homens. E ajuntei-os perto do rio que vai à água, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Eutanã, e Jaribe, e Etanã, e Netano, Zacarias, Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Eutã, que eram sábios, e deles mandado para Ido, chefe no lugar de Casíbia. Ele expus palavras na boca para dizerem a Ido, seu irmão, e aos netineus no lugar do Casifias, que nos trouxesse ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido dos filhos de Macli, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias com seus filhos e irmãos 18, e Asabias com eles Jesaías dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos dele 20, e dos netineus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas 220 netineus, que todos foram expressos por seus nomes. Então apregoei ali em jejum, junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos, e para toda a fazenda, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se para as nossas orações. Então separei 12 dos maiores dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos, e pesei-lhes a prata e o ouro, e os vasos que eram oferta para a casa do nosso Deus, a qual ofereceram o rei, os seus conselheiros e os seus príncipes, e todo Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos e 100 talentos de ouro, 20 taças de ouro e 1000 dracmas, e 2 vasos de bom metal lustroso, tão desejável como o ouro. E disse-lhes: consagrados sois do Senhor, e sagrados são estes vasos, como também esta prata, e este ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai-os até que os peseis na presença dos maiorais dos sacerdotes e dos levitas, e dos príncipes dos pais de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa de Deus. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro, e dos vasos que trazerem a Jerusalém a casa de nosso Deus. E partimos do rio de Ava no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. E viemos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. E no dia 4 se pesou a prata e o ouro, e os vasos na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias. E com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com ele Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Benuí, levitas, conforme ao número e conforme ao peso de tudo aquilo. E todo o peso se descreveu no mesmo tempo.
E os transportamos que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes, em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei, aos sátrapas do rei, e os governadores de Alquém do rio, e ajudaram o povo e a casa de Deus. Esdras 9. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado do povo desta terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus e jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si, para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos desta terra. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei o meu vestido e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba. Me assentei atônito, então se juntaram a mim todos que temiam as palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro, porém eu me fiquei assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado meu vestido e meu manto, me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, por que as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até o céu? Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa. E por causa das nossas iniquidades fomos entregues nós, os nossos reis, e os nossos sacerdotes na mão dos reis da terra, a espada ao cativeiro e ao roubo, e a confusão do rosto como hoje se vê. E agora, como por um pequeno momento se nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco da vida de nossa servidão. Porque servos somos, porém na nossa servidão não nos desamparou Deus. Antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos, para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para a possuir será imunda, e pelas imundícias dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade a outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, as suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais e comais o bem da terra, e a façais possuir a vossos filhos para sempre. Depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, estorvaste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste livramento como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações. Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nós consumires, até que não ficasse resto nem escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti no nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Esdras 10. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, juntou-se a ele de Israel uma muita grande congregação de homens e mulheres, e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Edalão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, que casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas,
conforme o conselho do Senhor e dos que temem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te, faz assim. Então Esdras se levantou e juramentou os maiorais dos sacerdotes e dos levitas, e a todo Israel de que fariam conforme esta palavra, e eles juraram. E Esdras se levantou diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e vindo lá pão não comeu e água não bebeu, porque estava anojado pela transgressão do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém, e todos que vieram do cativeiro para que se juntassem em Jerusalém, e que todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação dos cativeiros. Então todos os homens de Judá e Benjamim, e em 3 dias se juntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, no dia 20 do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse: Vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. E respondeu toda a congregação e disseram em alta voz: Assim seja, conforme as tuas palavras, nos convém fazer. Porém o povo é muito e também é tempo das grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora, nem é obra num dia, nem de 2, porque somos muitos os que transgredimos este negócio. Ora, ponham-se os nossos príncipes por toda a congregação sobre este negócio, e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estranhas, venham em tempo apontado, com eles os anciãos de cada cidade, e os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira de nosso Deus, por esta causa. Porém, somente Jonatas, filho de Azael, e Jezeías, filho de Tiva, se puseram sobre este negócio. E Mesulam e Sabetai, levita, os ajudaram. E assim o fizeram os que tornaram do cativeiro. E apartaram-se o sacerdote Esdras e os homens cabeças dos pais, segundo a casa de seus pais. E todos pelos seus nomes, e assentaram-se no 1º dia do 10º mês para inquirirem este negócio. E acabaram com todos os homens que casaram com mulheres estranhas, até o 1º dia do 1º mês. E acharam-se dos filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estranhas, dos filhos de Jesua, filho de Josadac, seus irmãos, Mazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias, que deram a sua mão e que despreziriam suas mulheres, e achando-se culpado, ofereceram carneiro do rebanho pelo seu delito. E dos filhos de Mer, Ananias, Sebadias, dos filhos de Arim, Maazéias, Elias, Semaías e Uzias, dos filhos de Pazur, Elionai, Mazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Elásar, dos levitas Josabade, Simei, e Quelaes, Tequelitas, Petaías, Judá e Eliezer, e dos cantores Eliasibe, dos porteiros Salum, Kelé e Uri, e de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Eliamin, Eleazar, Malquias, Benai, dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Febel, Absa, Xeremote e Elias, dos filhos de Zatu, Elionai, Eliasibe, Matanias, Xeremote, Sabadia, Ziza, dos filhos de Jebai, Joanã, Ananias, Abaia, Pai, dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Ataías, Yazube, Seal, Xeremote, dos filhos de Paat, Moabe, Arnela, Kelau, Benaia, Mazéias, Matanias, Cesalel, Benuí, Manassés, dos filhos de Arim, Eliezer, Jesias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque, Semarias, dos filhos de Assum, Matnai, Matata, Zabade, Elilete, Jeremai, Manassés, Simei, dos filhos de Bani, Maadai, Arão, Uel, Benaia, Beatias, Quelui, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matnai, Sazai, Bani, Binui, Simei, Selemias, Natan, Adaías, Macna, Dabai, Sazai, Sarai, Azareel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias, José,
Dos filhos de Nebus, Jeiel, Matias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel, Benaía, todos estes tinham tomado mulheres estranhas, e alguns deles tinham mulheres de quem alcançaram filhos.